Bom dia, de novo, né? Então a gente dá prosseguimento aqui às nossas considerações. Difícil falar depois de tanta sabedoria, discernimento, lucidez do TC, né? Meu nome é Paula Vermesch, eu fiz toda a minha formação aqui na Unicamp. Faz um ano que eu me tornei professora da Unesp, no campus de Presidente Prudente. E eu estou aqui hoje por obra, graça, convite, no meu agradecimento mais que especial à professora Cláudia Vanderlei. E para mim é uma grande honra estar nessa mesa olhando para a Alessandra e para a Cláudia. É assim, uma alegria imensa. Porque eu olho para elas assim e eu penso tantas coisas que aconteceram. E um diálogo que vem há 4 anos, né? Em 2010 foi a primeira vez, pelo menos, eu acho que, não sei se foi a primeira vez que a Cláudia foi à Roseira, se foi naquele dia que a gente foi junta e quando a gente conheceu a Alessandra, né? E tantas coisas, né? Tantas coisas, enfim. Então, estar junto com as duas é meio como voltar para casa. Agora só falta eu dar as caras na Roseira, né? Enfim. E quando a Cláudia me chamou para essa mesa, ela falou assim: olha, eu queria que você falasse um pouquinho sobre um trabalho que ela me viu desenvolver. Ela estava lá, não estava junto. Aí também vem a cena, né, da salinha, os meninos, né, aquele menino tão inteligente que era seu bolsista, né? Então tinha essa conversa. E pegando um pouco o bonde assim, né, do TC, o que aconteceu foi o seguinte: eu já era professora universitária, eu estava atuando aqui na Unicamp, na Unimep, era professora substituta, e eu adquiri um hábito de levar os meus alunos para visitar o Centro Histórico de Campinas. Isso a gente começou a fazer, eu e um outro colega, lá no ano de 2003, fazer uma prática assim, né, todo semestre levar e tal. E por que a gente fazia isso, né? Para dissipar um pouco para os alunos um discurso de que a cidade de Campinas não tinha atrativos do ponto de vista do patrimônio arquitetônico. Diz assim, o centro de Campinas não tem nada de interessante. Eu sou estudante de Campinas, muitos dos nossos alunos aqui, né, da Unicamp vêm de fora, de outros lugares do Brasil, e que não conheciam, né? E um pouco isso assim, não tem nada para ver, não tem nada para ver e tal, eu comecei a levar. E assim, comecei também a fotografar. Aí eu acho que a Claudinha lembra, porque quando eu comecei a fotografar o centro de Campinas, eu levei para os meninos que trabalhavam lá com a gente, né, em 2010, e eles tiveram uma reação que me fez prosseguir. Eu vi que eu estava no caminho certo, né? Então, aqui, por exemplo, né, é a esquina da minha casa, ano de 2008, eu comecei a fotografar com uma máquina simples, assim, não tinha equipe, não tinha nada, financiamento nem nada. E por que eu comecei a fotografar? Essa casa aqui no meio, ela foi demolida. E ela foi demolida, assim, do dia para a noite. Enfim. Então, uma prática de demolições no centro do município muito, assim, comum, na linha de estacionamento, virar nave, enfim. Eu comecei, então, a fotografar. E eu comecei a usar o zoom da máquina para pegar alguns detalhes. E aí que começou a reação dos alunos lá, né? Puxa, professora, mas eu passo de ônibus ou eu passo a pé e eu nunca tinha reparado nisso. Eu nunca tinha atentado para esse detalhe. E eu comecei a fazer uma brincadeira, aí os colegas de Cabo Verde vão me ver fazer isso lá em Cabo Verde. Eu pegava a foto e trazia aqui na Unicamp e falava assim: você sabe onde é isso? Aí a pessoa falava: Paris, Buenos Aires, né? Sei lá, eu vi isso em Bruxelas. Não, isso aqui é a torre do Eden Bar. O Eden Bar é o restaurante mais antigo de Campinas, acho que vocês foram lá. E estava na frente do Lago Rosário, né? O prédio é de 1800
1888. Ele não está tombado por nenhum órgão. Então isso também começou a pesar para mim nessa história aí. Isso aqui é um detalhe que fez muito sucesso. O pessoal fala que é Paris e tal. Não, é o McDonald's da Francisco Glicério. Então começou a falar umas coisas assim, poxa, mas não é o McDonald's. E eu comecei a fazer, então, por sugestão de um dos meninos lá. Ele falou assim, nossa, professor, mas eu pego o calçadão. Eu venho de Hortolândia, eu desço do ônibus no início da Andrade Neves e eu pego todo o calçadão da 3 de Maio. Então eu comecei a fotografar o calçadão. Isso aqui é uma grade. Vocês vejam que então, as fotos começam em 2008, 2009, 2010. Eu comecei a fazer disso assim, uma prática corrente assim, no meu cotidiano. Né? Então, eu comecei a descer da estação ferroviária e vir sentido catedral. Então, quando você sai da estação ferroviária, você já dá de cara no antigo hotel, o Hotel Grigolete. É um prédio muito bonito, ele tem uma lanchonete embaixo, ele também não é tombado por nenhum órgão, tá? Nem municipal, nem federal, nem nada. Ele está sob risco de demolição. Tá? Essa história que o Grigolete vai cair é antiga. Antiga que eu digo, eu já ouvia isso em 2010. E aí o que acontece é o seguinte, nessa conversa dos detalhes, das fotos e tal, conversando com a Cláudia, a gente começou a pensar, começando a refletir sobre o que poderia ser uma biblioteca digital, desses detalhes, como é que ele faria para divulgar esse conhecimento, né? E aí a conversa tomou um rumo, enfim, a prosa tomou um outro rumo. Entra na roseira. Isso aqui é uma homenagem para você, Alessandra. Eu não fui na feijoada desse ano, mas eu tenho a prova que eu fui em 2010. Eu estava lá em 2010, tá? Então, essa conversa com a Alessandra, por exemplo, ficou lá atrás, né, Lê? A gente não conseguiu também essa coisa de fotografar a roseira, de ser de taipa, o muro de taipa, enfim, precisávamos retomar isso, eu acho. Outra conversa que também ficou meio parada, eu sou pesquisadora, até hoje eu sou pesquisadora da Catedral, do Museu de Arte Sacra. A Catedral de Campinas, ela acaba de receber recursos para a segunda parte do restauro. A primeira parte foi feita interna, agora das fachadas. Mexer com as fachadas da Catedral é mexer com o calçadão da 3 de Maio. Então, de novo, a gente volta para o calçadão, a importância desse lugar. Esse lugar que é um lugar de trânsito popular. Ele não é um lugar que é considerado fino, de bom tom, bom gosto, elegante, circular por ele hoje em dia. Então, eu fico feliz, assim, de ter batido o pé nessa coisa do calçadão, feito o roteiro do calçadão, assim, porque aqui é o Ricardo, eu faço uma homenagem aqui ao Ricardo, que é o arquiteto Ricardo Leite, que está responsável lá pelo restauro, essa foto de 2009. Ele não sabe que eu tirei essa foto dele, arrumando problemas, eu chamo o Ricardo de chefe. Então, aqui é o anjo visto do terraço, né? Meu amigo Luiz Fernando Italiano, cientista político aqui da Unicamp, junto com o Ricardo, no terraço. E o terceiro ele estava falando em relação aos saberes tradicionais, uma conversa também ficou parada, esse centro histórico, quem que constrói? Né? Então, essa catedral, ela é feita de taipa, é um método construtivo, quem fez isso foram os escravos, né? E a gente perdeu, assim, como que esses mestres, esses artífices, eles realizaram a proeza de pôr 50 metros de terra crua em cima de um terreno pantanoso. Então, né, Alessandra, falando aí da memória dos afrodescendentes, né, resgatando isso que o TC falou,
uma das minhas preocupações e uma das minhas inquietações tem sido essa, porque na documentação aparece o nome desses artífices, inclusive aparece a nação, viu, Alessandro? Então, isso aí era uma coisa que eu precisava depois conversar com vocês com calma. Porque quando aparece a nação, a gente consegue resgatar também umas coisas aí que o TC falou muita propriedade, né? Fica aquela ideia que a pessoa era despojada de tudo, ela vinha acorrentada e que ela não tem nada na cabeça, né? Não é assim, enfim. Falavam línguas diferentes, eles tinham, né, conhecimentos diferentes, assim. Aqui, então, o calçadão lá visto de cima, eu tinha um ex-aluno da PUC, o Greg, que fotografa muito bem. Então, a primeira conversa foi com o Greg de fotografar. Depois entrou o Thelmiel, o Thiago Peso, que eram pessoas que estavam compondo aqui os trabalhos com a gente. Então, a ideia é que eu fizesse os textos, o Greg ia fazer as fotos, e o Theo e o Thiago, eles ficariam responsáveis pela divulgação disso no site, no blog. A conversa era meio indefinida ainda sobre como que esse roteiro ia chegar na mão das pessoas. Eu sei, por fonte, assim, né, enfim, as pessoas me falaram, que o meu roteiro, o roteiro do Centro Histórico de Campinas, ele foi muito criticado. Uma das críticas foi que eu tinha feito um texto muito simples. Só que é o seguinte, gente, eu quis fazer um texto muito simples. Eu escolhi alguns lugares do calçadão e escrevi 2 parágrafos sobre esses lugares. Por que eu fiz isso? Porque se eu quisesse fazer um artigo acadêmico, eu teria feito, era outro público. Se era daquela ideia antiga lá da Claudinha, né, aquele diálogo da disseminação do conhecimento, não fazia sentido eu fazer um negócio de 500 páginas com um monte de nota de rodapé. Para mim isso foi difícil. Porque eu sou acadêmica. Gente, então não foi fácil. Eu digo que o roteiro do Centro Histórico de Campinas foi a coisa mais difícil que eu escrevi na vida. Foi muito mais difícil que a tese. Porque eu tinha que escrever um negócio sobre história da arquitetura, falar do Fontão, do Vitrúvio, da Cornija, não sei o quê, para pessoas que estão no calçadão. É isso. Né? Então, assim, a segunda crítica que foi feita foi que eu não falei de tudo que está no Centro de Campinas. Aí eu vou defender publicamente aqui. Eu não falei de tudo, por quê? Porque primeiro não ia dar certo, eu, de novo, ia cair nas 500 páginas. E segundo, que eu fui safada. Eu quis falar de um patrimônio arquitetônico específico que quase não tem estudo, que é esse patrimônio chamado eclético do final do século XIX. Porque acontece o seguinte, vocês estão vendo aqui o Roque de Marco. Isso aqui era uma casa de uma família da elite do genro do Mário Gatti, enfim, eram imigrantes que enriqueceram e construíram essa casa aí na frente da estação ferroviária. Hoje é uma loja de roupa popular. Eu acho interessante falar para a pessoa que está no calçadão todo dia que a elite morava ali, que houve um deslocamento aí, né, populacional na cidade. Também acho interessante falar para a pessoa que isso aqui é um modelo arquitetônico internacional para. E também acho interessante falar para essa pessoa que está no calçadão que uma parte da elite intelectual paulista considera esse patrimônio inadequado do ponto de vista estético. E por ser inadequado do ponto de vista estético, não cabe em tombamento. Nem pelo órgão municipal, nem pelo federal, entendeu? Tipo assim, quer dizer, olha, é o seguinte, a elite cafeeira construiu isso aqui. Mão de obra italiana, no caso dos imigrantes. Não dizem isso para você. Isso vira estacionamento do dia para a noite. E mais, ainda dizem entre si que isso aqui é feio. É para acabar, né? Com a pessoa que está no calçadão, porque aí eu faço de propósito. Aí a pessoa me fala Paris. Não, é Campinas. Estamos com o calçadão no 3 de maio. Isso aqui é uma farmácia, tá? Que está na esquina da Conceição Caldeirão de Avara. Era um fliperama, agora é uma ótica. Aqui em cima está para alugar. Aí a
Claudinha vai lembrar, um dia a gente foi atrás disso para alugar. Porque nós tínhamos e o colega lá, a ideia de fazer o negócio no centro, né? Enfim. Podemos um dia voltar a essa conversa. Porque, de fato, se a gente utilizasse um dos imóveis históricos do centro de Campinas, nós poderíamos repor. Assim como a roseira, não tem que sair, o jongo do Ribeiro não tem que sair da roseira, né? Tem que sair. Então, por que nós que estamos querendo falar de cultura digital, de disseminação de conhecimento, de como você trabalha a língua, a questão das línguas, né, para construir esses conteúdos para lá, por que nós temos que sair do centro? Essa é uma coisa que eu deixo no ar, né? Olha aí a foto do Greg, se o Greg estiver me assistindo, beijo pro Greg. Ele deve estar todo orgulhoso. Ele é publicitário, tá? Fez as fotos aí. Aliás, ninguém da equipe tem dinheiro nenhum, tá? Não entrou dinheiro nessa conversa. Essa é a cúpula da catedral. Não vou falar da catedral, tá? Senão o povo vai me bater. E aqui, então, foi a primeira saída do roteiro. O que nós fizemos? Nós fizemos o roteiro. Nós fizemos o roteiro 4 vezes, a equipe quase toda. Depois o Greg a gente fez mais. Então está aqui o Thiago e o Theo, eles estão na frente do museu da cidade. Eles também não sabem que eu tirei essa foto. Em 2010, né, quando a gente começou a sair, né? Muitas coisas aconteceram depois, então, quando esse roteiro ele vai para a luz, vamos dizer assim. Acho que eu já me defendi das críticas, não vou mais falar disso, mas eu só queria deixar registrado o meu desejo de continuar esse trabalho, para segundo, de me colocar à disposição para vir, para falar disso quando for necessário. Eu estou em Presidente Prudente, mas existem ônibus, eu posso vir. E depois dizer, assim, claramente, que o meu coração continua na esquina da Conceição com a Barra de Amara. Agora o pessoal de Prudente vai ficar com ciúme, os meus alunos ficam morrendo de ciúme. Tá bom, gente, eu deixo uma parte do meu coração na frente da Catedral de Prudente, vai, senão o pessoal fica com ciúme. Mas o meu afeto e o meu desejo de ver a história de Campinas contada, não importa de que jeito, não importa por quem. Eu não sou a única voz. Isso também é uma coisa que eu queria dizer. O roteiro que eu propus é um roteiro. É um. As pessoas não precisam ficar aflitas. Eu vi que tinha uma aflição. Você esqueceu de falar do Itatiaia, que é dos Carminha Maia, você esqueceu de falar. Não, gente. Façam vocês também, sabe? Tem uma troca assim. Pode ter Campinas, tem espaço para ter 50 roteiros. Então, assim, essa aqui é a Conceição que eu vou de agora. Por que meu coração está lá? Por causa disso aqui. E aí essa é a foto da Andréa Prado, que foi minha aluna lá na Pandora Escola de Artes, né? Ela é fotógrafa profissional, ela fez essas fotos aqui para mim, já em 2011. E aí essa é a foto que eu queria mostrar, né? Aqui, é uma farmácia, você viu hoje está azulão, assim, tem essa placa, é difícil de ver, enfim. Eu só vou pedir para as meninas, eu já estou ensinando, eu só... Para abrir, estou aflito, porque eu quero ouvir a Alessandra Cláudia também, ansiosa. Eu trouxe para vocês uma coisa que é de um blog que eu tinha. Eu abri esse blog em 2005, eu fazia doutorado aqui no IEL, eu trabalhava com o Inferno de Dante. E aí esse blog chamava Nel mezzo del cammino. Nel mezzo del cammino di nostra vita, mi trovai per una clausura, o canto primeiro da comédia. Em 12 de maio de 2008, está lá no blog, eu escrevi isso aqui. Faz tempo que eu ando pensando em fotografar algumas coisas em Campinas. Pois hoje eu estava com a máquina na mochila e ideias na cabeça. Comecei fotografando algumas coisas de perto da estação ferroviária
inclusive a própria, e fui descendo o calçadão da 3 de Maio. Como nunca ninguém fotografa nada nessa cidade, logo eu própria. Eu me chamava de panda, porque eu falava assim, eu era gorda, branquinha, com as olheiras imensas e em extinção. A pandinha velha de guerra virou atração turística, com a sua mochilinha vermelha e cachecol azul, estava bem frio esse dia. O povo parava para me ver e ficava observando. Fiquei meio cabreira, porque eu sou desligada, e para me assaltar seria um pulo. Um furtal, uma coisa lá no calçadão. Alguns encaravam feio, achando que eu estava tirando fotos das mercadorias nas lojas. Esse dia foi marcante para mim, porque eu estava fotografando os edifícios e as pessoas achavam que eu estava tirando foto delas, da mercadoria que estava na loja, enfim. Meninos ficaram um tempão me vendo fazer contorcionismos para tirar foto de um singelo hotelzinho Art Deco perto do terminal central de ônibus. Aí na esquina da Barão, eu fui descendo o calçadão, chegou lá embaixo, na esquina da Conceição com a Barão de Jaguara, está um casarão que hoje é uma farmácia. Pois bem, quis tirar foto de algo que sempre me encantou. O medalhão aqui em cima, a fachada, e que fica espremido hoje por uma horrenda placa. Tentei do outro lado da rua e não obtive sucesso. Só que detalhe, 2 da tarde de uma segunda-feira, eu no coração da velha Campinas do Mato de Dentro de Jundiaí, é o nome da nossa cidade, Ponte Preta que perdeu de novo, a ponte tinha levado a lavada no dia anterior. Aqui não estava mais cheio de casamento de pobre, estava muito cheio o centro. Tento só dar fios de poste, ninguém me empurrando, os dentro da farmácia achando que eu estava tirando foto para ter de remédio. Ó Senhor, por quê, né? Uma chata com carrinho de bebê, aí tinha uma multidão da Toca de Assis, um mendiguinho que achava tudo barato. Eu vou para o outro lado, passa carro, resolvi parar perto, tentar, mesmo sem muito recuo, pegar uma imagem. Nada recolhi o zoom da máquina até que, sem perceber, eu fiquei de joelhos. Foi algo surreal, no meio daquela gente toda, eu de joelhos, mochila, cachecol, de joelhos, na esquina da Conceição com a Barão de Jaguara, tirei essa foto aqui. Fiquei de joelhos, assim. Vou tirar a foto. Não sei se faz muito sentido para vocês, mas para mim faz todo sentido dizer por que eu escrevi o roteiro do Centro Histórico de Campinas? Porque eu fiquei de joelhos para tirar foto desse medalhão. E aí depois eu descobri que esse edifício foi a sede do Clube Republicano. Eu descobri por acaso uma página do Facebook, aliás, manda um abraço para o pessoal da página Campinas de antigamente. É o pessoal que escaneia, põe lá coisas antigas e eles puseram. Isso que eu estou mostrando para vocês, essa identificação do edifício como o Clube Republicano está inédito, não está no roteiro. E aí eu vou dizer mais para vocês, esse edifício aqui, ele é uma miniatura do Centro Cultural Banco do Brasil que existe no calçadão de São Paulo. Tá? O mesmo construtor, eu estou investigando isso agora. Então é uma conversa que lá em 2008 foi passando, entendeu? Encontrou o Cláudio, encontrou a Alessandra, encontrou o Thiago, o Greg, e que continua, né? Aí tem esses mapas antigos, agora no Facebook o pessoal tem, aí falando da ferramenta, né? O PC estava falando pra gente, tem tanta coisa legal que o pessoal põe lá, enfim. Esses mapas são um museu da imagem do som nosso aqui, né? Esses mapas eu estou usando agora para identificar, porque como muda o nome das ruas, enfim, precisa usar mapa antigo, né? Eu queria muito que esses mapas antigos tivesse uma versão interativa. Exatamente. Exatamente. Talvez se a gente pudesse fazer isso, seria genial.
Porque daí daria bem para as pessoas terem ideia, a visão da evolução do centro urbano. Aí eu vou encerrar aqui. Lá no Facebook eu achei uma foto de uma livraria. Ela já foi demolida. A livraria é o Livro Azul que tinha em Campinas. Então, bem bacaninha a livraria e tal. Aí, eu acabo de voltar de Campos dos Goytacazes, norte do estado do Rio de Janeiro. Campos dos Goytacazes é uma cidade que é cara para mim, muito linda, né? A livraria, né? Que essa cidade é a cidade dos meus pais, dos meus avós. Toda a minha família vem de Campos dos Goytacazes. Na década de 60 eles vieram para São Paulo, eu nasci em São Paulo, mas todo mundo é de Campos. E eu acabo de vir no congresso em Campos. E o que eu fiquei fazendo? Fotografando Campos. Então assim, o pessoal lá de Campos, né, vamos dar um abraço ao pessoal de Campos. Eu estou fazendo um roteiro do Centro Histórico de Campos. E quando chegou lá em Campos, tá lá a livraria Ao Livro Verde. Eu achei um barato isso, gente. Aqui em Campinas tinha um livro azul e em Campos tem um livro verde. E essa livraria tá lá, ela é de 1884. Continua sendo livraria e papelaria. O Centro Histórico de Campos, ele data da mesma época do Centro Histórico de Campinas, é muito parecido, inclusive a Catedral de São Salvador também é bem parecida. E aí eu tive outra ideia, fazer os roteiros cruzados das cidades. Né? A gente começar a fazer roteiros transcidades. Né? Você está falando de Campinas, você está falando de Campos, você está falando de, né, sei lá, exatamente, você vai juntando esses roteiros assim, em roteiros transnacionais, sei lá, fiquei pirando. Assim. Aí falou de Cabo Verde e pronto, né? Junta lá a livraria ao Livro Vermelho, que tiver lá em praia, faz assim, ia ficar legal, né? Enfim, ideia é o que não falta. Ideia que não falta. Muito obrigada pela atenção de vocês. É isso.